Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa conversa sobre os contos completos de Tolstói. Eu já comentei sobre os 4 primeiros contos deste primeiro volume dos contos completos e eu vou deixar nos cards aqui em cima e aqui embaixo, caso você ainda não tenha visto. Eu passei um bom tempo sem atualizar esta série de vídeos, então nós vamos hoje conversar sobre um número maior de contos, sobre 5 contos especificamente. Nós havíamos conversado sobre o primeiro conto de Sebastopol, foi o último do vídeo passado. São 3 contos de Sebastopol, eu acho até que você consegue encontrar em livros separados, que vão falar justamente sobre essa cidade tomada por militares, esse cenário de guerra e as pessoas tentando tocar suas vidas e os soldados procurando fortificar e defender dos inimigos. No Sebastopol em Maio, eu acho que é o primeiro conto em que defeitos de caráter desses soldados, das pessoas envolvidas na guerra, são mais evidenciados, porque até então ele estava evidenciando muito assim a coragem e a glória. Claro que existe todo um desperdício relacionado a uma guerra e a mortes, e que havia sido abordado, mas eu sinto que as qualidades dessas pessoas, a coragem e a luta e perseverança em tentar ali fazer o que é certo naquele momento, estavam mais em evidência. E agora em Sebastopol em maio e Sebastopol em agosto de 1855, que é o terceiro conto, várias falhas de caráter acabam ficando mais evidenciadas, como a covardia, a vaidade dessas pessoas. Existe toda uma hierarquia ali dentro e snobismo em algumas pessoas que se juntam a outras por interesses. A palavra aristocratas, no sentido de um círculo elevado e seleto a despeito da classe social, ganhou de um tempo para cá uma grande popularidade entre nós na Rússia, onde a rigor não deveria existir de maneira nenhuma e penetrou em todos os setores e camadas da sociedade em que a vaidade penetrou por pouco que seja. Mas em que tempo e em que circunstância não penetra esta paixão nefasta? Existe muito jogo de interesses, de gente apontando o dedo, e a vaidade está presente no âmago desse conto do Sebastopol em Maio. Ele vai continuar a discursar sobre esnobismo e vaidade e mostra um grupo de soldados e essas interações entre eles, né? Levadas por esses interesses particulares. Tem toda essa questão de superioridade ali envolvida, então acho que é um conto mais sobre esses defeitos e falhas. No final das contas, não é nem mostrá-los como vilões, mas como pessoas mesmo. O que é o bem e o mal, né, ali? Como separar uma coisa da outra? Onde está a expressão do mal que é preciso evitar? Onde está a expressão do bem que é preciso imitar nesta novela? Quem é o vilão e quem é o herói? Todos são bons e todos são maus. O herói de fato de minha novela, a quem amo com todas as forças da alma, o qual me empenhei em reconstituir em toda a sua beleza e que sempre foi, é e será belo, é a verdade. Há um grande sentimento de significância ali em relação à guerra, de soldados que são colocados em situações e pensam: eu posso morrer a qualquer momento e quem é que vai ligar para a minha morte? Tanto faz eu quanto o soldado ao meu lado. E no último conto de Sebastopol é apresentado justamente um personagem que é um irmão mais novo de outro, super corajoso. E esse irmão mais novo, quando ele está indo para a guerra, ele tem muitos temores, muitos medos, e ao mesmo tempo ele tem ideias completamente romanceadas de toda essa glória que a guerra vai trazer, de feridas e as pessoas o exaltando. Mas ele vai ver que não é bem assim na situação real, que não existe essa beleza quando você está ali com sangue e morte por todos os lados te rodeando. Então eu acho que esses contos de Sebastopol, o segundo e o terceiro, mostram um lado bem mais cru assim da guerra, dos horrores da guerra. E claro, ao longo de tudo isso, o Tolstói tem uma forma maravilhosa de se expressar a respeito de vários aspectos da natureza humana, né? Tanto em relação a essas falhas, a essas ideias, quanto em relação as situações, a interação entre os soldados. Por exemplo, aqui ele vai falar sobre a disciplina. Ele vai dizer: a disciplina e suas condições, a subordinação, como qualquer relação submetida a normas, só é agradável quando se baseia não apenas na consciência mútua de sua necessidade, mas também no reconhecimento pelo subordinado da competência e do mérito militar, ou até simplesmente da qualidade moral de seu superior. Em contrapartida, quando a disciplina se baseia, como acontece muitas vezes entre nós, em circunstâncias casuais ou no princípio pecuniário, ela sempre conduz de um lado à arrogância e de outro à inveja secreta e ao rancor. E em lugar do efeito proveitoso de unir a massa num todo, produz o resultado exatamente o contrário. Eu acabei parando a leitura, como eu falei pra vocês no meu vídeo de leituras. Em junho eu não adiantei muito dos contos completos, porque começou o conto A Nevasca, que deste rol de contos que eu li até o momento, ele foi o mais parado. Ele vai simplesmente falar sobre um homem que está numa nevasca, e é claro que ele consegue descrever muito bem assim a ambientação,
você se sente até gelado em determinados momentos. Aqui em Recife é um pouco difícil, né? Mas enfim, o Tolstói narra bem as coisas, mas no geral ele é um conto bem mais parado em relação aos outros. Ele não tem muito dessas questões morais. Eu acho que ele mostra mais um lado de perseverança. Mas assim, no geral eu achei um conto bem parado. Tanto que foi neste conto que eu dei uma pausa na leitura e fui fazer outras leituras. E é um conto razoavelmente pequeno, gente. Olha só, Nevasca é só isso aqui. Tanto que depois eu comecei o Dois dos Sardos, que é um conto razoavelmente grande, assim, ele é bem maior, ele é muito mais grossinho, e eu li de uma vez só, porque o Dois dos Sardos, ele vai trazer uma história diferente também das histórias que haviam sido trazidas até agora. Ele não se passa num cenário de guerra. Esses Dois dos Sardos do título são justamente pai e filho. Vai primeiro mostrar a geração do pai, para depois mostrar a geração do seu filho e alguns personagens em comuns que acabam aparecendo nessas duas gerações. Tem muito desse jogo também de interesses e hierarquia. Mostra essa parte também bem fútil de uma vida social desregrada. Mas é bem legal quando começa a segunda passagem, a gente vê o que aconteceu com alguns personagens anos depois, 20 anos depois, e percebe como o seu filho se tornou, a pessoa que seu filho se tornou. Gostei particularmente de um personagem que acompanha o segundo Sardo, né, nessa segunda geração. Tem até essa ideia, né, de felicidade de uma vida mais simples, num possível casamento. Não que isso vá acontecer no conto, mas existem passagens que sugerem essa ideia de encontrar a felicidade nas coisas simples do cotidiano. Eu acho que até em algumas passagens que eu já li do Tolstói, em outras coisas que eu já procurei saber sobre ele, condiz assim com uma ideia que havia sido passada em relação a isso. Tem uma citação bem interessante que me lembrou isso justamente na Natureza Selvagem, né, já que o Chris McCandless era um grande leitor do Tolstói. Eu vou ler rapidamente para vocês uma dessas citações. Que absurdos são essas honras e glórias militares, pensou o alferes. Isto é a felicidade, viver num recanto tranquilo, com uma mulher meiga, inteligente e simples. Isso sim é uma felicidade duradoura e verdadeira. Eu gosto do personagem desse alferes na história. Os sardos não tanto, né? Eu gosto do personagem, da criação do personagem, mas assim, na questão não de qualidade de caráter, eu acho eles muito absurdos. Essa personalidade expansiva deles não é algo que me agrada de jeito nenhum. E por fim, nós temos aqui o Das Memórias do Cáucaso, o Rebaixado, porque vai ter um personagem chave nessa história que não é nem o narrador, mas que ele é um meio que deslocado ali no meio. Ele está nesse ambiente, nesse acampamento de guerra, mas ele era um nobre antigamente, então ele acabou caindo em desgraça aí por motivos que não são muito aprofundados. Ele agora é muito pobre, o pai dele é riquíssimo, mas quase não manda dinheiro, e ele é uma pessoa que acabou se entregando a vários defeitos de caráter. Em certo momento, sim, a gente sente pena do personagem, mas em outros não. Ele não se sente bem ali, rodeado por aquelas pessoas. Ele encontra numa pessoa que ele havia conhecido em sua outra vida uma espécie de aliado, mas essa pessoa não se sente bem um aliado. Ele acaba conversando e se interessando pela vida dele, pela curiosidade em saber como ele foi parar nessa situação. Mas aquele negócio, é como se essa pessoa ou esse rebaixado tivesse uma raiva incontida de tudo aquilo ao seu redor, e todos, em contrapartida, todos os outros o tratam mal. Mas leva a gente a pensar até que ponto essas pessoas o tratam mal por essa hostilidade que ele sente, né, por tudo aquilo ao seu redor, já que existem tantos sentimentos assim, negativos dentro dele em relação a tudo aquilo, né, essa vida que não era bem a vida dele, ele acabou ali, infelizmente. E mais uma vez ele vai mostrar bastante dessa interação no acampamento mesmo, também questões de hierarquia e tudo mais, e interação entre esses soldados ali no meio da guerra, quando começam a cair de uma hora para outra as granadas, enfim. Eu acho muito interessante a forma que o Tolstói narra tudo isso, porque ele vivenciou essas coisas, então a gente se sente assim transportado para a época, e ele conseguia passar muito bem todos os sentimentos e conflitos da natureza humana ali naquela situação limite. Estou parando um pouquinho porque eu estou fazendo outras leituras, inclusive no momento eu estou lendo outros contos, né, que é do H.P. Lovecraft, entremeando com outros livros, então eu faço a leitura um pouco mais devagar. Sei que algumas pessoas já terminaram, coloco aqui embaixo que já terminaram o primeiro volume, mas eu gosto dessa leitura assim aos poucos, gente, eu acho divertida. Agora falta um pouco, né, eu tô exatamente aqui, então só falta exatamente isso aqui. Daí a gente troca mais ideias um pouco mais pra frente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você está lendo esses contos completos, deixa aqui embaixo o que você está achando. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal. Beijos e até a próxima.